Olhe para estas duas frases no quadro. The dog wagged its tail e The dog wagged its tail. 90% dos brasileiros e, inclusive, metade dos falantes nativos ao redor do mundo leem isso e não percebem que a primeira frase contém um erro biológico para o idioma. Se você colocar esse apóstrofo no lugar errado em uma tese acadêmica ou num relatório estratégico para um CEO em Nova York, sua credibilidade profissional cai a zero em 3 segundos. Porque o inglês, que usa o apóstrofo para indicar posse em quase tudo, como é John's car ou the company's profit, de repente proíbe o uso desse sinal quando o dono da coisa é a palavra it. Porque o pronome neutro ganha uma regra que parece contradizer todo o resto do sistema? Hoje, no nosso laboratório de lógica, vamos descobrir que essa vírgula voadora é o centro de uma disputa por identidade visual, que dura 4 séculos. Vamos decifrar esse paradoxo agora. Para entender o crime, precisamos revisar a lei fundamental. Nós sabemos que o apóstrofo S é o DNA da posse do inglês. Sarah's Book, The Museum's Collection. O apóstrofo serve como uma âncora visual que liga o dono ao objeto possuído. O cérebro do estudante é treinado desde o primeiro dia para associar a vírgula voadora com propriedade. Por isso, quando você quer dizer a cor dele, referindo-se a um objeto ou animal, a sua tendência natural de escrita é tascar um apóstrofo ali. Its color. Mas é exatamente aqui que o inglês arma uma emboscada para o desatento. O idioma decide que, no caso específico dos pronomes, a regra da posse muda de figura. Para o falante master, o apóstrofo S da posse nos pronomes é invisível e autossuficiente. O it pertence a uma casta gramatical que se recusa a aceitar muletas gráficas para mostrar quem manda. Vamos entender por que os pronomes são os grandes rebeldes do sistema. No laboratório da linguística histórica, os pronomes pessoais são vistos como a aristocracia da língua. Eles são tão antigos e fundamentais que possuem suas próprias leis de posse, ignorando a plebe dos substantivos comuns. Observe os outros pronomes. Você diz his e não he apóstrofo s para posse. Você diz hers e não she's, she apóstrofo s. Você diz ours, yours e theirs. Perceba o padrão master aqui. Nenhum pronome possessivo no inglês moderno usa apóstrofo. Nunca. O it's, sem apóstrofo, segue exatamente essa linhagem real. Ele termina em S, apenas para sinalizar que é um possessivo, seguindo a harmonia fonética de hers ou ours. Mas ele se recusa a carregar o peso do apóstrofo porque ele já é, em sua essência, a própria marca da propriedade. Para o inglês clássico, colocar um apóstrofo num pronome possessivo é como tentar colocar uma etiqueta de preço numa coroa real. O its é autônomo por direito de nascimento. Aqui, a nossa investigação toma um rumo bizarro. Você sabia que, no tempo de William Shakespeare, a palavra its sequer existia oficialmente? No inglês antigo e médio, o pronome neutro era it, e o possessivo desse neutro era his. Sim, exatamente como o masculino humano. Você lia na Bíblia frases como The iron lost his heat. O ferro perdeu o seu calor. Durante séculos, o inglês não diferenciava o dele de uma pessoa do dele, de um objeto inanimado. Isso causava uma confusão mental gigantesca nos leitores. Imagine descrever uma cena complexa
onde um homem e uma mesa estão presentes, e você usa his para se referir aos dois. A língua precisava de um novo DNA, uma peça de reposição para o gênero neutro que trouxesse clareza. O it nasceu de uma necessidade desesperada de engenharia social no século XVII para separar os homens dos objetos. Por volta de 1600, o povo começou a fabricar o it por pura analogia. Eles pegaram o pronome it e tascaram um S no final para combinar com o som da posse. E aqui está a pegadinha histórica. No início, eles escreviam com apóstrofo. Durante quase 100 anos, era absolutamente comum encontrar it apóstrofo S como possessivo em documentos oficiais. O apóstrofo estava lá para mostrar que o it tinha ganhado uma extensão. Mas os gramáticos e impressores do século XVIII perceberam que tinham criado um monstro de ambiguidade. Se o possessivo fosse escrito como it apóstrofo S, e a contração de it is também fosse it apóstrofo S, como o leitor saberia se o cachorro é uma cauda ou se o cachorro tem uma cauda? A clareza da leitura estava em perigo mortal. O laboratório da língua precisava de uma cirurgia de separação urgente para salvar o entendimento das massas. Para resolver esse impasse, os editores de livros e os gramáticos tomaram uma decisão radical que moldou o seu teclado hoje. Eles limparam o apóstrofo do possessivo. Eles decretaram que, a partir daquele momento, o it de posse seria uma palavra sólida, uma peça única de mármore linguístico. O apóstrofo ficaria reservado exclusivamente para o mundo dos verbos, servindo como uma cicatriz indelével que indica que a letra I da palavra is foi removida. Essa separação foi uma obra de engenharia gráfica deliberada, feita para facilitar a vida de quem lê em alta velocidade. Toda vez que você escreve its, sem apóstrofo, para indicar posse, você está honrando um acordo de paz assinado por impressores de Londres há 300 anos, para evitar que o idioma inglês entrasse em um curto-circuito lógico permanente. No inglês, a posse é limpa, a ação é que é marcada. Vamos focar agora no it com apóstrofo. No laboratório da fonética, esse sinal não é um adorno. Ele é um marcador de ausência física. Ele é o sinal de que houve uma colisão entre o pronome it e o verbo is, ou o auxiliar has. O i de is foi esmagado pela velocidade da fala, e o apóstrofo é a marca que ficou no lugar desse órgão removido. It's a beautiful day significa it is a beautiful day. Se você consegue ler a frase e substituir o it's por it is, e ela ainda faz sentido gramatical, o apóstrofo é obrigatório. Ele é o selo do verbo em movimento, a prova de que existe uma ação acontecendo na sentença. Sem o apóstrofo, a frase fica paralisada, sem o motor que liga o sujeito ao seu estado. O apóstrofo é o batimento cardíaco do verbo ser. Já o it, sem apóstrofo, funciona tecnicamente como um adjetivo possessivo. Ele dá uma qualidade intrínseca ao objeto, como a sua cor ou o seu poder. Its color, its identity. Perceba a diferença física na sua fala. Quando você diz it, você está indo direto para o substantivo seguinte sem nenhuma interrupção. Como se as duas palavras fossem coladas. No laboratório da escrita, o it é uma unidade de posse inquebrável. Ele não está escondendo nenhuma letra. Ele é uma peça inteira e maciça. O maior erro do autodidata é achar que a falta do apóstrofo é uma simplificação preguiçosa.
Pelo contrário, a ausência do sinal é o que confere à palavra o seu status de pronome possessivo real. No inglês, quanto menos pontuação de um possessivo tem, mais sangue azul ele é. O its é a posse em seu estado mais puro e sólido. Aqui chegamos à pergunta que separa os alunos de nível C1 daqueles que possuem autoridade master. Existe a forma its com o apóstrofo após o S, como fazemos nos plurais de substantivos? A resposta no laboratório da precisão é um sonoro não. No inglês padrão, a forma its é um erro fantasma que você deve deletar da sua mente. Por quê? Porque o it já é inerentemente singular por natureza. Se você precisa falar da posse de vários objetos neutros, a língua inglesa te obriga a mudar de família gramatical e usar o plural, their. The trees lost their leaves. As árvores perderam suas folhas. O its é o único dono que nunca, sob hipótese alguma, aceita um apóstrofo, seja na frente ou atrás dele. Tentar colocar um apóstrofo no final de its é como tentar colocar uma segunda antena numa TV que já pega sinal digital. É inútil e estraga o design. Como garantir que você nunca mais vai errar isso em um e-mail importante? Use o teste do filtro do professor Dylan. Sempre que você escrever essa palavra, pare o seu fluxo de pensamento por um segundo e tente falar "it is" em voz alta no lugar dela. Se a frase continuar fazendo sentido lógico, parabéns, você está diante de um verbo e o apóstrofo é obrigatório. It is raining vira it's raining. Mas, se a frase ficar ridícula e sem nexo, como The computer lost it as data, você acabou de descobrir que ali mora a posse pura. E o apóstrofo deve ser banido imediatamente. Esse teste mecânico é infalível, porque ele testa a função biológica da frase antes de você cometer o crime visual no papel. No laboratório do inglês avançado, a lógica da substituição sempre vence a dúvida da pontuação. Você pode se perguntar por que eu gasto minutos de aula com uma vírgula? A resposta é credibilidade. No mundo corporativo internacional e na academia de alto nível, o erro de its versus its com apóstrofo é classificado como um erro de desatenção primário. Ele sinaliza ao seu leitor que você não revisou o seu trabalho, ou pior, que você não entende a hierarquia fundamental das peças do idioma. Para um examinador do IELTS ou um recrutador de uma empresa Fortune 500, confundir essas duas formas é o equivalente linguístico a aparecer em um jantar de gala usando sapatos de cores diferentes. O inglês é uma língua de precisão cirúrgica e de etiquetas visuais. Acertar o its possessivo é sinalizar para o mundo que você respeita a arquitetura invisível da língua e possui o domínio técnico para liderar. No laboratório da sua carreira, a grafia correta é o seu cartão de visitas de luxo. O veredito do professor Dylan é definitivo. A partir de hoje, você não comete mais esse erro em uma reunião internacional ou em uma redação de alto nível. O apóstrofo não é um enfeite de posse para o pronome it. Ele é a marca de um verbo em movimento, uma cicatriz necessária. Use o its sólido para o que pertence ao objeto e o its quebrado para o que o objeto é ou faz. Use o teste da substituição como seu escudo de proteção constante e observe como seu texto ganha uma nova camada de autoridade diante dos nativos. O inglês recompensa quem entende os detalhes da sua engenharia visual. Mente afiada, aula encerrada. Aplique esse código no seu próximo e-mail e sinta a diferença na sua postura linguística. Nos vemos na próxima investigação do nosso laboratório. Até lá!